Meus irmãos, e o pastor Jonathan Carlos, que foi ministrar nos Gideões Missionários e defendeu o movimento pentecostal. Pastor Jonathan Carlos, assiste comigo esse vídeo até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal e assiste comigo. O fogo que está aceso entre nós e diante de nós precisa estar aceso pela manifestação da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para dentro de Ezequiel 37, nós encontraremos uma movimentação dentro do vale de ossos secos. Porém, a movimentação que acontece dentro do vale de ossos secos, e que fique muito claro, é um reboliço. E esta movimentação que acontece não acontece ao acaso. Diante da manifestação da palavra na boca do profeta, é que existe um reboliço, e o reboliço junta o que está separado, levanta o que está caído e dá vida ao que está morto. Então sim, existe manifestação de movimento diante de uma palavra aplicada. Porém, o movimento que existe através da palavra precisa levantar o que está morto, ligar o que está desligado e levantar o que está caído. Existem frutos que testificam que o avivamento é verdadeiro. Existem frutos que testificam que o fogo é verdadeiro. Eu digo isto porque ao mesmo tempo que existe fogo verdadeiro, também existe fogo falso. Diante de vós está a história de Elias, por exemplo, que não me deixa enganar diante de vocês agora, gideonitas. Elias, certa feita diante da nação de Israel, vai fazer e eu posso colocar com estas palavras, um desafio a Baal. E ele traz os profetas de Baal dizendo: eu sei que outros deuses também têm profetas, porque nem todo profeta é profeta de Deus. Tem profeta que é profeta de Baal. E como discernir quem é de Deus e quem é de Baal? É simples. Vamos ver qual é o Deus que responde com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que se senta no trono de glória. Vamos fazer o seguinte: tem aí o altar de Baal, tem aqui o altar de Deus. Vocês batem o tambor de vocês, fazem o que vocês quiserem. Vocês vão ter tempo para pedir fogo para o teu Deus. Se o teu Deus responder com fogo, então esse é Deus. Agora, se o meu Deus responder com fogo, todos saberão que ainda existe Deus em Israel. Começou o culto a Baal. E pasmem os irmãos que me olhem de olho arregalado. Culto de Baal até parece culto para Deus. Porque enquanto culto para Deus tem instrumentos, tem tambor, tem dança, culto para Baal também tinha tambor, também tinha instrumento e também tinha dança. Enquanto os profetas de Baal batiam os seus tambores, eu sei que a história conta e não me deixa mentir. Eu pergunto a quem está me olhando de olhos arregalados: como pode uma nação construída debaixo das leis de Moisés, como pode uma nação construída debaixo de tantos profetas ficar enganado nas mãos de profetas de Baal? É mais simples do que parece. A história conta que Baal não manda fogo. Se não manda fogo, como enganar uma nação inteira com fogo? É simples, é só acender fogo estranho. Só que se eu acendo fogo estranho, todos verão, apontarão e dirão: esse fogo não é de Deus. Então a estratégia é esta: vamos bater tambor sem palavra. Vamos bater tambor sem palavra. Vamos bater tambor sem palavra. E enquanto o povo estiver bêbado no barulho do tambor, um fogo estranho já está aceso embaixo do altar. E quando todos estiverem desapercebidos no barulho do tambor, a gente sopra um pouco embaixo do altar e vai ter um fogo que vai subir de baixo para cima. Dito e feito, os profetas de Baal batiam tambor. Enquanto o povo perdia a atenção no barulho do tambor, alguém chegava embaixo e fazia desse jeito assim, ó. Aquele fogo subia e alguém dizia: Baal mandou fogo. Mas naquele dia, Elias foi categórico: ninguém perde atenção no barulho de tambor, porque não vai ter dança enquanto não tiver fogo. Vamos ficar olhando para ver o que os profetas de Baal fazem. Enquanto estão todos batendo tambor, fazendo barulho, Israel está olhando dizendo: vamos ver se manda fogo, se é Deus mesmo. Só que o fogo não chega, o fogo não vem. Elias, zombando, diz: pede mais alto, vai ver, está dormindo. Faz o seguinte, vamos acabar com a palhaçada agora. Vamos descobrir quem é Deus de verdade. Para de bater teus tambores. Para de pedir fogo para quem não pode mandar fogo. Deixa eu arrumar o altar do meu Senhor. Enquanto ele está arrumando o altar do Senhor, ele vai pedir para jogar em água 3 vezes. Alguém vai dizer: manda jogar água porque é o que falta. Mas eu posso explicar aos irmãos uma linha teológica diferente. Acabei de dizer a vocês que existe um fogo estranho aceso no altar de Baal. Sim ou não? Se tem fogo estranho aceso no altar de Baal, joga água a primeira vez no altar de Deus,
joga água a segunda vez no altar de Deus, joga água a terceira vez no altar de Deus, para provar que no altar de Deus não tem fogo estranho, joga água para apagar qualquer resquício de fogo estranho. Alguém já entendeu na esquerda? Vou ficar olhando lá para a rua agora. Eu sei que água é esta, porque eu estou pregando esta água aqui agora. Eu me lembro de alguém conversando com a mulher samaritana na beira de um poço, e esse alguém dizia: ô mulher, quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pega a água, joga no altar. Se tem fogo estranho, a água apaga a primeira vez, a água apaga a segunda vez, a água apaga a terceira vez. Depois que joga a água as 3 vezes, Elias começa a oração. Ele olha para o alto e a oração é esta: agora que vocês sabem que não tem fogo estranho aceso, saibam que Deus também manda fogo. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, mostra que tu também desce fogo, porque no tambor de Baal é fogo de homens aceso de baixo para cima, mas quando tu manda fogo, não é fogo aceso de baixo para cima, entendeu? Lá no meio é fogo que desce de cima. A voz está esquentando. Se nós compreendemos que existe fogo de Deus que desce de cima para baixo, o que acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2 não foi ao acaso. Eu sei que Deus já mandava fogo no Antigo Testamento, mas o fogo que desce em Atos 2 é diferente. Perceba, os irmãos, que não estou falando de mim mesmo, a reclamar com Jesus grandão da Galileia que te trouxe aqui, que certa vez disse: alguém vai vir aí, e esse alguém que veio, perdão, não foi Jesus, alguém fala acerca de Jesus dizendo: alguém vai vir aí, e esse alguém que vem, que é Jesus grandão na Galileia, vos batizará com o Espírito Santo, mas não é só com o Espírito Santo não, é com fogo. Tem Espírito e tem fogo. Pastor, tem uma linha que anda dizendo por aí que o fogo é fogo de juízo. Permita-me aplicar algo claro. Obrigado, minha irmã. O fogo que desce junto com o Espírito Santo é juízo para quem não tem o Espírito Santo, mas é poder para quem já tem e o possui. Vou falar de novo porque deram glória ali no meio. É juízo para quem não tem, mas para quem tem do lado de dentro. Minha amiga Ana, me empresta um pouquinho o seu hino. Então permita-me falar algo que tu canta. Por que fogo não queima fogo? Por que fogo não queima fogo? Porque o fogo que desce fora e habita do lado de dentro não queima quem já tem fogo aceso do lado de dentro. Se está queimando é porque não tem fogo dentro. Não é entendendo? Vou começar devagarinho. Se está se queimando é porque não tem fogo dentro. Se está morrendo é porque não tem fogo dentro. Se está parando é porque não tem fogo dentro. Mas quem tem fogo dentro, olha para o alto e diz: manda mais, Jesus, porque fogo só queima quem não tem fogo dentro. Agora quem tem fogo dentro, labaradeia fora, labaradeia dentro. É como sarça que arde, mas não se consome. Isso daqui que eu estou falando a vocês é tão próprio que quando o fogo de Deus desce em Atos 2, batiza-os com o Espírito Santo, com poder, com fogo. Vou entrar. O problema não é Deus mandar fogo, o problema não é Deus mandar poder. O problema é o que acontece em Atos dos Apóstolos 2:13. Pensa que a zombaria começou agora? Está triste porque estão zombando agora? Está chateada porque estão falando agora? Tu nunca leu Atos 2:13? No primeiro dia que desceu, alguém que não tinha já apontou o dedo e disse: estão bêbados, é vinho, isso é loucura, eu nunca vi isso acontecer. Não viu porque não tem. Mas permita-me falar algo, sei que vai doer, mas vai curar. É que quem está olhando de fora nunca teve a experiência que eles tiveram. Permita-me perguntar aos irmãos, porque eu quero que você dê glória, se tu estiver entendendo a palavra. Qual é o efeito de vinho em quem bebe vinho? É algo que pega fora, coloca para o lado de dentro. E eu sei que tu já viu alguém bêbado. Primeira coisa do bêbado, ele perde o comando das pernas, das mãos. Balança para cá, balança para lá. Com esse segundo resquício de alguém que está bêbado, ele perde o comando das falas, fala coisas esquisitas e estranhas. Quem olha de fora
aponta o dedo e diz: estão cheios de mosto, bêbados, porque tem duas testificações. Se estão olhando sem experiência e dizendo tão bêbados, com certeza tem que ver duas coisas. Para aplicar, pelo entendimento que alguém bebendo, ele tem que falar coisa com coisa, mas ele também tem que se comportar como um bêbado. Então imagina alguém olhando de fora e dizendo: estou vendo eles falando coisas com coisas, mas não é só isso não. Não são só outras línguas no qual nós falamos. Parece que eles estão se comportando como bêbados. Tem um negócio esquisito acontecendo ali. Pedro toma a dianteira e fala: isto aqui não é bebedice não. Isso aqui não é coisa humana não. Isso aqui não é coisa terrena não. Isso aqui não é coisa de vinho não. Isso aqui é poder que Deus prometeu em Joel. Se tu não entende, não toca. Se tu não tem, não fala. Se tu não sente, não aponta. Sobe tu para a glória sem o movimento e deixa a gente subir marchando. Eu sou o primeiro. Quem é que sobe comigo para a glória? Catal que terrecia. A zombaria começou há muito tempo. Só que é pertinente que haja zombaria. Ai, Jesus, que vontade de acelerar, mas deixa eu ir devagarinho. É pertinente que haja zombaria, porque não compreende o que acontece. Acabei de falar a vocês que em Ezequiel 37 existe uma manifestação movimentacional que está levantando o que está morto, curando o que está ferido, ligando o que está separado. Avivamento, que é avivamento, tem que trazer manifestações de frutos, senão é só movimento. E uma frase que todo mundo aqui conhece: movimento não traz avivamento, mas quem é avivado. Pregador, tu está falando que tem o que movimentar? Não precisa. Se não quiser, não marche, não pule, não sapateie, porque melhor do que pular, marchar, sapatear é ter o nome escrito no livro da vida e encontrar Jesus na glória. Mas eu estou farto de gente que perde tempo, porque não teve a experiência que nós tivemos, e ao invés de ir para fora ganhar alma, aponta as armas espirituais para o lado de dentro, dizendo: se eu não marcho, tu não pode marchar. Se eu não pulo, tu não pode pular. Se eu não vou, você não pode ir. Irmãos, eu não sou teu inimigo, nosso inimigo é Satanás. Tu ganha alma daí sem marchar, eu ganho alma daqui marchando, e a gente se encontra na glória. Pastor, isso aí é antibíblico. Não é Bíblia. Existem manifestações espirituais, mas eu não posso medir a tua espiritualidade pela experiência que eu tive em contato com o Espírito Santo. Com alguns, ele vai marchar no meio da igreja mesmo. Com outros, vai só chorar quietinha. E que seja assim. Glória a Deus por isto. Mas permita-me abrir um parênteses nos Gideões Missionários 2025. É que não importa a manifestação da água. Ih, Jesus, lá vai. É porque todo rio que é grande tem que nascer em algum lugar. Já foi na nascente de um rio, a água é parada, é quieta. Quem entra lá, olha para aquela água quieta e diz: olha como a água se manifesta quietinha aqui. Mas ainda é água. Desce o rio e tu vai encontrar rios que correm. Alguém vai olhar e dizer: olha como as águas se movimentam aqui. Mas ainda é água. Vai mais um pouco e tu encontra uma cachoeira que dá pancada e movimenta muito. Olha como as águas movimentam, mas ainda é água. Não me interessa se está parado ou movimentando. Me interessa se a água ainda é água. Porque tem gente parada em pecado e tem gente marchando em pecado. Então a vida santa, qual é o mergulho, não tem a ver com a movimentação do meu culto. Pastor, mas é necessário ter reverência. É necessário ser racional, sim. Culto é racional. E como eu pregava ano passado nos Gideões Missionários, meu Deus, e como me bateram. A racionalidade do culto não tem a ver com eu ficar igual um picolé gelado sentado no canto sem fazer nada. A racionalidade do culto é: eu sei o que estou fazendo. Está marchando por quê? Marcho porque quero. Está levantando a mão porque levanto porque quero.
Porque da onde Deus tirou gente aqui, a mão estava na mão do diabo, a perna era usada pelo diabo, o nariz e a boca eram usadas pelo diabo. Agora que Jesus te lavou com sangue, te colocou sentado na mesa entre os príncipes, a mão que era usada pelo diabo, hoje vai levantar para Jesus sim. A perna que andava com Satanás, hoje vai andar com Jesus sim. E eu quero ver quem é que vai falar alguma coisa. Estou sentindo Jesus aqui. Eu vou continuar pregando, eu prometo. Porque tem um negócio para eu entregar aqui. Mas eu vou pedir com carinho. Eu senti uma graça de Deus passar por esse altar. E se o Espírito Santo quer fazer, quem sou eu para entrar na frente? A mão que se levantou, eu posso pedir a primeira vez para tu fazer isso? Vai encostando no ombro, na mão de quem está do seu lado assim. Pastor, não gosto de pegar na mão. Então vai reclamar com Paulo quando tu chegar no céu. Porque foi ele quem falou para Timóteo: desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus as minhas mãos sobre ti. Te toquei, tu recebeu, não. Quando o pregador pede para tu pegar na mão, não é coisa carnal, não. É porque tem algo que transporta de um para o outro, não é verdade? E só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas quem quer poder, quem quer autoridade, quem quer a glória de Deus, em menos de 10 segundos, uma apoteose de glória vai tomar conta desta casa. Eu já vejo um terremoto de mistério tomando conta dos vasos. Quem quer poder e glória, levanta as mãos e não abaixa agora. Quem quer na rua, levanta a mão. Quem quer lá fora, levanta as mãos. Nas arquibancadas, levanta as mãos. Uma carruagem de fogo passa dentro desse manto de mistério. Eu sou pentecostal mesmo. Eu quero ver quem é que vai ficar na frente. Me permita, Marco Feliciano, me empresta a frase: sai da frente, Satanás. A igreja pentecostal está passando. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Irmãos, vamos parar de erguer, apontar a espada uns para os outros. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo não são os nossos irmãos presbiterianos, não são os nossos irmãos batistas, não são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Somos irmãos em Cristo, unidade com Cristo. Há diferentes tipos de manifestações, mas de um só vem o poder. Há diferentes tipos de dons, mas de um só é a fonte. Há salvação somente em um só, que é o nosso Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador enviou o seu Espírito, E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o movimento pentecostal, ele vem segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus e segundo as promessas de Deus. Lógico que tem os seus escândalos, mas eu pergunto, meu irmão, que igreja que não tem escândalo? Qual movimento que não tem escândalo? O Senhor Jesus disse: é mister que vem os escândalos. Em todo lugar vai ter erro, em todo lugar vai ter algum engano. Mas, certamente, em todos os lugares haverá os remanescentes de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário e nos ajudar a crescer, em nome do Senhor Jesus, o nosso canal, para que mais vidas venham a ser alcançadas para a glória somente de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.